Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assente ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para que seja evidenciado a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de que a igreja abrisse a sua Bíblia em Salmos 137. Nós iremos estudá-lo nesta noite, meditando na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus é bom. Aleluia. Feche os seus olhos e peça para que Deus fale com você nessa noite, amém? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Que liberta encarcerados das prisões, faz dar estéril mais de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Acredite, Ele tem coisas maravilhosas a realizar sobre as nossas vidas. O impossível de Deus sobre a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus, amém? Salmos 137. Façamos a leitura que diz assim: junto aos rios de Babilônia, sentados e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião.
Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam-na, arrasem-se-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, porque nós precisamos te ouvir. Usa os meus lábios, que eu diminua e o Senhor cresça. É o que nós, Senhor, meu Deus, desejamos ardentemente nesta noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Venha visitar a cada vida que aqui está e que as tuas bênçãos estejam sobre nós. Amém, amém e amém. Continue com a sua Bíblia aberta, você que pode e deseja, para que você acompanhe comigo a palavra do Senhor. Existe um escritor que ele diz algo muito profundo. E essa palavra hoje ela veio de encontro, como todas as vezes, primeiro para mim, para depois vir à igreja, né? O pregador ele sempre se alimenta primeiro para depois nutrir a sua igreja. E através dessa palavra Deus tem falado muito ao meu coração. E aqui nós vamos falar sobre um povo que está passando por uma situação de muita dificuldade. E um escritor, ele diz algo que ficou muito martelando no meu pensamento, quando ele diz que as antigas bênçãos que eu e você nós recebemos, está um pouquinho forte essa luz aqui, tem como trocar? As antigas bênçãos, elas não são suficientes para a vida de hoje. Eu até muitas das vezes vejo as pessoas contando tantos testemunhos antigos, não que isso seja errado, não é isso. Mas a bem da verdade é que nós, muitas das vezes, achamos que as bênçãos antigas, elas são suficientes para hoje. Não são, porque elas já passaram. Elas seriam apenas um modo de testemunhar, testificar aquilo que Deus já fez. Mas a validade dela para ser bênção para mim hoje, ela já foi bênção um dia. Eu preciso de uma bênção para hoje. Por isso que nós estamos aqui hoje. E esse escritor, ele sabiamente continua dizendo que, assim como as bênçãos antigas, elas não servem para hoje, as antigas mágoas, elas também têm o poder de estragar o presente. E mágoa, ela provém do passado, assim como as antigas bênçãos também vêm do passado. E eu gostaria de falar com a igreja sobre esse salmo, que talvez nós nunca olhamos ele nesse formato, nessa convicção. E aqui nós vemos um cativo, né, um povo cativo em Babilônia, um povo que foi exilado. O povo de Jerusalém recebeu a invasão do povo babilônico, e esta invasão fez com que eles fossem saqueados, eles foram roubados, destruídos. A cidade de Jerusalém ficou em ruína por Nabucodonosor, isso por volta lá de 586 a.C. E nós percebemos então um povo agora exilado, povo esse conhecido como povo de Judá. E esse povo de Judá, ele foi exilado justamente por quê? Nós estamos cansados de saber que o povo recebeu o exílio porque eles não deram crédito à voz do Senhor. Por um longo período, uma longa jornada, esse povo tinha declínio espiritual, esse povo não queria saber e dar ouvidos ao Senhor, à voz de Deus, e ele se corrompe. E esse modo de se corromperem moralmente fizeram com que eles tivessem esse declínio espiritual na vida deles. E através desse declínio, o Senhor então permite que Babilônia saqueie o povo de Deus. O povo de Deus não passa por essa tormenta por simplesmente passar, não.
o Senhor já havia orientado, o Senhor já havia falado através da sua palavra para que eles se acordassem, para que eles voltassem e remissem-se perante a presença do Senhor, mas o povo não deu legalidade, não deu ouvidos à voz do Senhor, e o Senhor permite que ela seja saqueada por Babilônia, e esse povo agora está nesse cerco doloroso, o povo agora está nessa situação de dificuldade, e nós vemos aqui que ao decorrer desse processo em que eles são exilados, nós vemos muitas mortes, nós vemos jovens sendo mortos, esmagados, e muitos deles mortos ao fio da espada, e até era bom quem morresse no fio da espada, porque muitos ainda foram mortos porque estavam encurralados em lugares onde eles podiam se esconder e morriam de fome, porque sabia que se saísse dali morreriam ao fio da espada. E quando eu digo que seria melhor morrer ao fio da espada, porque imagine morrer de fome, isso é um processo muito doloroso, isso leva a uma cerca de longos dias, talvez o fio da espada na hora ali mesmo já é fatal, já morra, e muitas pessoas passaram por isso, muitas jovens foram violentadas por aqueles homens que vieram de Babilônia, muitas pessoas sofreram ali grandes tormentas, as crianças, elas eram apedrejadas naquela ocasião. Então a tormenta naquele lugar estava de grande dificuldade, muitas pessoas morrendo, e quando eles tentavam correr, fugir, a palavra do Senhor nos fala sobre um povo chamado Edomitas, e este povo cerca eles em encruzilhadas. Quando eles acham que estão fugindo, tinha alguém esperando no contrapé para que pegasse e matasse eles ao fio da espada. Então a situação era muito crítica, eles viam os edonitas festejando a ruína de Jerusalém, eles viram muitas atrocidades, eles viveram tempos de grande tormento, de grande dificuldade. O povo passa por essa situação e o povo vive esse cativeiro. A palavra do Senhor nos diz que por 70 anos, não foram 7 dias, não foram 7 semanas, mas foram 70 anos. E eles começaram aqui, através desse salmo, a relembrar esses 70 anos. Esse salmo ele vai nos tipificar aqui um famoso remember, um flashback, vamos dizer assim. Esse salmo, ele vai fazer com que o povo de Judá venha trazer a nostalgia em sua memória, para que eles pudessem relembrar as atrocidades do seu passado. E é sobre isso que o Senhor me trouxe nessa noite para falar, de um povo que vive de reminiscências amargas, de um povo que vive de ódio, de angústias, de coisas que aconteceram ontem, há um mês atrás, há um ano atrás, situações que nós colocamos no nosso coração e ficamos amargurados e começamos a desenterrar o passado doloroso, e assim estava esse povo. A palavra do Senhor vai nos contar que esse povo, eles começam a lembrar com tanta intensidade do passado doloroso deles, que a palavra vai nos contar que o salmista declara o quê? Que eles pararam de cantar. Aí está o perigo da nostalgia, da dor, do ódio que muitas pessoas nos causam ao decorrer da nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de alertar a igreja através deste salmo, porque nós vemos aqui, meus irmãos, um povo que começa a lembrar da dor, e eles lembram tanto do que os edomitas fizeram para eles, eles lembram das vidas que foram ceifadas, eles lembram dos edomitas falando: e agora, vocês não vão cantar o cântico de Sião? Cântico de Sião queria dizer um cântico com alegria. Olha só como os inimigos judiaram e fizeram deles uma escória, ao ponto de falar assim: e aí, nós estamos matando todos vocês, vocês estão agora sendo escravos, vocês estão exilados, e aí, canta agora para mim o cântico de Sião, canta para mim agora o cântico da alegria, canta para mim agora, porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Quantas das vezes nós passamos essas afrontas? Quantas coisas nós passamos, pessoas nos causaram situações que nos amarguraram, que nos entristeceram. E também, quantas das vezes nós fomos estas pessoas que amarguramos alguém?
Quantas das vezes nós fizemos o papel dos edomitas e quantas das vezes outras pessoas fizeram o papel dos edomitas sobre as nossas vidas? E a primeira coisa, meu irmão, quando nós começamos a viver esse tempo que passamos de grande provação e perseguição, quando nós começamos a relembrar dessas situações, a primeira coisa que o inimigo quer fazer no momento que nós vivemos do passado, no momento que nós vivemos das situações dolorosas e não apagamos ela definitivamente da nossa vida, é tirar o nosso cântico. Eu digo por mim, quando eu estou abalada, é visível ver que eu estou abalada. E eu gosto muito de louvar a Deus. Mas quando o inimigo ele vem me confrontar, a primeira coisa que eu fico desgostosa é parar de louvar a Deus. Não porque muitas das vezes nós não amemos a Deus, mas porque o inimigo ele vem trazer isso para nós. A tristeza, nós falamos semana passada sobre a alegria no Senhor. E o Senhor tem trazido essa palavra fortemente à igreja, porque nós precisamos começar a fazer dentro desta casa do Senhor covas. Nossa, está profetizando? Não estou profetizando, calma. Eu estou falando que espiritualmente hoje nós precisamos fazer covas aqui para enterrar tudo aquilo que nos distancia de continuar servindo e louvando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Definitivamente hoje nós precisamos tomar uma atitude como servos de Deus e enterrar o passado. E enterrar situações que nos paralisam de cantar ao Senhor. Quantas das vezes o inimigo não tenta nós, até mesmo dentro da igreja, quando estamos louvando e de repente nós percebemos alguma coisa dentro da casa de Deus, o inimigo até traz à nossa memória algo que aconteceu dias posteriores, anos posteriores, e nós começamos a ficar pesados e não começamos a louvar e não entregamos a nossa melhor adoração ao Senhor. Assim estava esse povo. Nós vemos um povo que estava vivendo um cativeiro, estava lembrando desse cativeiro, desenterrando esse passado com memórias amargas sobre a vida deles. E esse povo, de vez em quando, somos nós que somos assaltados em crises medonhas da nossa vida. Você começa a lembrar daquilo que fizeram com você e que deu muita dor. E a primeira coisa que o inimigo ele vai trazer como uma proteção nossa, para quando nós somos confrontados com essa palavra, é dizer assim, é que você não passou o que eu passei. É que você não viveu na pele o que eu vivi. É porque você não ouviu o que eu ouvi. E esse povo, que viram seus filhos apedrejados, que viram os jovens morrendo ao fio da espada, que viram pessoas da sua parentela morrendo de fome, porque estavam ali tentando se esconder em algum lugar e estavam encurralados onde eles estavam escondidos. E esse povo, que conforme matava alguém ali da sua família, eles olhavam e falavam, canta agora ao Senhor. Será que isso que eles passaram é maior do que o que nós passamos muitas das vezes? E nós começamos a parar de cantar. E é fácil cantar em Sião quando estamos em Sião. Era fácil esse povo louvar a Deus em Jerusalém. Era alegria louvar a Deus quando eles estavam no templo. Era maravilhoso eles se entregarem ao Senhor quando eles estavam perto das pessoas que falavam a sua mesma língua, de pessoas que adoravam a Deus da mesma forma. Era fácil. Mas louvar a Deus em meio às afrontas, louvar a Deus em meio às feridas que nos abrem na alma, louvar a Deus em meio a pessoas que muitas das vezes querem nos arruinar, querem o nosso mal, isto sim é de imensa dificuldade, e somente servos de Deus que se dediquem numa busca contínua ao Senhor conseguirão este resultado. Esse povo, eles não conseguem mais entoar, e o salmista ele vai dizer que eles fazem o quê? Penduram nos salgueiros as suas harpas e dizem, nós não vamos cantar mais,
nós não vamos louvar mais, nós não vamos mais fazer nada. Eles viviam um grande aperto, eles estavam vivendo uma opressão, uma dor, um luto, um prejuízo, uma afronta, tantas coisas que eles estavam vivendo. Assim como talvez eu e você hoje tenhamos vivenciado, ou ainda estamos vivenciando, dores, afrontas, perseguições, luto, dor, enfermidade, opressões. Quantas coisas nós passamos, mas essas coisas, nós já pregamos isso aqui também, e você perceba que os estudos têm vindo numa continuidade, que a nossa adoração ela tem que ser ultra circunstancial, a nossa alegria ela tem que ser ultra circunstancial, ela não pode depender das circunstâncias, e é isso que eu e você precisamos vivenciar, diferente do povo aqui que está sendo mencionado no Salmo 137. Independente do que me causaram, das frustrações, das situações de vexame que você passou, das percas, das assolações, não pare de cantar ao Senhor, não pare de louvar com alegria ao Senhor, porque nós não vivemos para o Senhor por condições, nós vivemos para o Senhor pelo que Ele é, independente de qualquer situação que nós venhamos a passar. O que nós precisamos aprender nessa noite é que tem gente que só é bênção na igreja. Esse povo tipifica isso. Só era bênção em Jerusalém, só cantava em Jerusalém. E dentro da casa do Senhor nós temos que tomar esse cuidado, porque tem gente que às vezes só é bênção aqui, mas lá fora fere, machuca, maltrata, julga, usurpa. Lá fora no serviço não tem um bom testemunho. Lá fora no serviço ou em qualquer outro setor que esteja na sua casa, ninguém quer adorar a Deus com o testemunho que esta pessoa é. Porque quando sai daqui, tem uma árvore ali fora que ele pendura a harpa dele. Tem uma árvore ali fora que ele deixa ali o cântico do Senhor, e a sua boca agora é só maldizente dentro de casa. Não é abençoadora, não é uma boca que explana e profere o melhor de Deus sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu serviço. É só murmuração, é só reclamação, é só palavras de ódio, é só palavras de descontentamento. Esse povo, se você fizer a leitura, esta é a palavra deles: descontentamento em cima de descontentamento. Nós percebemos que Judá tinha se desviado de Deus. Homens maus se levantaram ao decorrer, antes deles receberem serem exilados por Babilônia. Nós percebemos uma geração de homens maus. Quem não lembra de Acaz? Quem não lembra de Manassés? Homens que, em vez de fazer a vontade do Senhor em Jerusalém, praticaram tudo que fosse abominável ao povo de Judá, e o povo de Judá começou a viver as mesmas práticas. Mas muitas das vezes nós não olhamos e nós só pensamos nas lembranças amargas. Nós não pensamos que nós também precisamos de mudança, que nós também pecamos contra o Senhor, que nós também muitas das vezes estamos passando por situações e Deus permite sermos provados para que nós possamos mostrar se realmente somos servos de Deus. Deus permite situações porque muitas das vezes nós somos como Acaz, nós somos como Manassés. Uma palavra difícil de se ouvir, mas nós precisamos, igreja, abrir os nossos ouvidos, e nós precisamos entender que lembranças amargas não vão nos fazer prosperar na presença do Senhor. Pessoas que só vivem muitas das vezes dizendo: eu sou o coitado da história, eu sou o prejudicado da história. Quantas pessoas nós vemos assim? Ele vê o outro prosperando e a primeira coisa que ele fala é fácil você ter, né? Você tem dinheiro, eu não tenho, porque eu vim de uma família pobre. Meu irmão, para com isso. É fácil você ter, né? Você tem emprego, eu não tenho porque, não sei, acho que não gostam de mim. Pessoas que muitas das vezes vivem só do fracasso, só da amargura, só das decepções, e este povo assim está, desistem de cantar, eles
situações, só praguejando os edomitas, só dizendo que eles merecem a morte, que os seus filhos merecem a morte. Nós não vemos um povo aqui falando isso, tudo que está no passado, fique no passado. A partir de agora, eu tenho um cântico. O Senhor me deu um cântico lá em Jerusalém, independente aonde eu esteja, eu estarei com alegria louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. O povo deixou a lei de Deus. Deus na época levantou profetas, mas eles perseguiram os profetas. É por isso que foram exilados. Esse povo era uma nação corrompida e Deus então traz a Babilônia para eles. E a primeira coisa que nós vemos é que esse povo, quando eles enfrentam essa crise, eles vivem uma desinstalação. Quando fala lá no verso 1, as margens dos rios da Babilônia. Quando fala as margens do rio da Babilônia, é porque eles estão querendo dizer que eles não estão gostando de onde eles estão. É a primeira coisa que nós vemos nítida. Eu não estou gostando de Babilônia. Não estou gostando dessa terra. Não estou gostando daqui. Porque me arrancaram do meu lar. Parece até minha avó, quando minha mãe fala para ela dormir aqui na casa dela. Minha avó fala, não, eu quero minha casa. Coisas de pessoas mais idosas, né? Quero minha casinha. E o povo estava assim, não era a casa deles, não era o lar deles, não era a nação, a pátria deles, os vínculos com as pessoas foi quebrado. Esses dias eu fui na padaria perto de casa, aí comprei um lanche para minha filha para ir para a escola e falei assim para a moça, falei, passou aqui o preço, você pendura aí para mim que eu já volto e já pago. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí quando eu saí, minha filha olhou para mim e falou assim, nossa mãe, a senhora é igual o vô, né? Chega assim nos lugares, já vai pegando, fala que depois paga e o povo não fala nada. Mas meus irmãos, imagine esse povo. Imagine eu lá em outro país, que nem sei falar a língua do outro país, querendo pedir que pendure para mim um lanchinho da filha. Eu não vou ter esse vínculo, eu não vou ter essa intimidade que eu tenho no meu bairro, que eu tenho próximo à minha casa. Eles perdem tudo isso, ele perde os vínculos, perde as amizades, perde, tudo foi quebrado, tudo que eles amavam, as pessoas foram violentadas, perderam-se todas as suas raízes, a sua identidade, e esse povo agora é um povo que não está mais livre, um povo preso, eles estão sendo tratados até mesmo como objetos, esse povo está vivendo uma situação deplorável com percas de bens. Imagine você perdendo todos os seus bens hoje. Imagine perdendo a sua casa, a sua família, o templo, a casa de Deus. Você não tem mais um lugar para congregar, uma igreja para louvar o Senhor, porque Babilônia era totalmente um país pagão. Assim está esse povo, não está na sua terra. E o versículo continua dizendo, aqueles que nos levaram cativos. Dizendo que aqueles homens eram imponentes, eram difíceis. E eles continuam dizendo, eles são os nossos opressores. O que você entende por opressão? Quando você diz, eu estou oprimido. Sabe o que é opressão? É ausência de riso, é ausência de alegria. Você está tão oprimido que pode contar 1000 piadas, pode ser o melhor, como que chama aqueles homens que fazem? Comediante, que faz aqueles shows. Pode ser o melhor. Stand-up, sei lá, isso aí, vocês entenderam. Pode ser, meu irmão, o melhor comediante, uma pessoa que está oprimida, ela tem ausência de riso, ela não tem graça, nada para ela é divertido, nada para ela é engraçado, tem muro para tudo que é lado, vê dificuldade para tudo que é lado, tudo parece que se fecha, tudo parece que está esgotado, há um esgotamento físico, há um esgotamento de alma, há um esgotamento de espírito. Eles vivem esta opressão. E talvez você muitas das vezes desistiu de cantar, porque você não está onde você gostaria de estar. Talvez
Na situação que você se encontre hoje, você diga: Senhor, me falta isso, me falta aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, está difícil aquilo. Talvez você não gostaria de estar na posição que você se encontra, mas, meus irmãos, independente da terra onde nós nos encontrarmos, nós temos que cantar ao Senhor. Nós temos que louvar ao Senhor. Esse povo vivia uma apatia também. Nós vemos uma apatia coletiva quando ele diz assim: nós nos assentávamos. O que demonstra isso aqui? Que o povo estava tão desiludido da vida. Eles estavam com tanta raiva dos edomitas, de tanta dificuldade que eles passaram naqueles 70 anos, que eles sentaram no Salmo 137 e falou: estou apático, chega, acabou. E todas as vezes que nós sentamos apáticos com as adversidades da vida, com as situações de esgotamento, é uma prática que nós estamos jogando as cartas na mesa. É uma prática que nós estamos tendo um desânimo crônico, e tome cuidado com isso. Um desânimo incurável, um desânimo que faz com que tudo seja morte, tudo seja pessimismo. A apatia, ela é a aceitação passiva da derrota, a decretação do fracasso. É assim que eles estavam, sentados, desistindo de lutar, desistindo de serem vencedores, aceitando o caos com a maior naturalidade. Está tudo perfeito, está tudo tranquilo. A gente já passou 70 anos com tanta perseguição, deixa tudo como está. Fica nesse modo mesmo, a gente senta, a gente aguarda. E quantas das vezes você está esperando o seu milagre, e muitas das vezes o inimigo fica te fomentando para que você sente e diga: eu não acredito mais nessa promessa, eu não acredito mais que Deus vai resolver esta minha situação. É isso que o inimigo faz. Nós passamos pela promessa, o teste do tempo, só que nós sabemos disso, mas não nos apropriamos disso. Na hora que estamos sendo provados, nós não lembramos que precisamos passar por esse teste do tempo. E esse teste do tempo, ele exige que nós continuemos firmes, com a harpa na mão, cantando louvores ao Senhor com alegria, para que a nossa vitória, o nosso milagre chegue. Isso depende que eu e você não fiquemos mais sentados, apáticos, paralisados, muitas das vezes olhando sem perspectiva nenhuma e vendo que as tragédias, elas são irremediáveis, que não tem jeito nenhum para o caos que você está passando, que tudo é impossível. É por isso que eu iniciei com esse louvor. O meu Deus é o Deus do impossível. Porque muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Ele é o Deus que está trabalhando nas nossas causas. Eles não se assentam aqui, meus irmãos, para formularem uma estratégia de reação. Muito pelo contrário, eles se assentam para contemplarem a tragédia e começarem a flertar com a miséria. Começarem a ficar ali amiguinhos da derrota, do descontentamento. Eles olham para uma direção, mas a direção se chama nada, não tem perspectiva, não creem mais em solução nenhuma. Falta sonho para eles sonharem, falta esperança para eles esperarem, falta muitas coisas, e eles olham para amanhã como se fosse a tragédia de hoje. Não tem perspectiva nenhuma, eles fazem uma adaptação do desespero sobre a sua vida. E talvez nós hoje, observando esse povo, talvez a gente pare e se choque e diga: eu estou que nem o povo de Deus, no Salmo 137. Eu estou olhando tudo e estou contemplando as derrotas da minha vida e aceitando elas e paralisando a minha vida com Deus dentro da casa do Senhor. Nós paralisamos tudo, o nosso chamado, a nossa vivência com o Senhor. E aí entra algo que entrou sobre a vida desses homens e dessas mulheres: a melancolia. Porque diz lá no primeiro verso que eles chorávamos.
Sentaram e choraram. Nós chorávamos. Aí eu imagino a grande orquestra que era para cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Agora vejo o povo numa grande orquestra gemendo. Que dor, que dificuldade, que assolação. A orquestra chamada Orquestra do Lamento, da murmúria, a sinfonia do soluço. Meus irmãos, quando eu choro, pensa numa menina que soluça. E nós muitas das vezes estamos assim, vivendo as dificuldades muitas das vezes do passado e trazendo para hoje e se autodeclarando como um derrotado dentro da casa de Deus, e os louvores passam e a palavra de Deus é transmitida e eu continuo sentado, chorando e dizendo: não tem jeito para as minhas causas. Quantas das vezes nós ficamos assim, meus irmãos, paralisados, bloqueados, melancólicos, fazendo esse grande coral de lamentos e gemidos na casa do Senhor. Nós não cantamos mais o que éramos para cantar, para engrandecer o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque esse povo, ele só sabe curtir a sua dor incurável. Não tem cura, não tem jeito. Pois eu digo nessa noite, como ministra da palavra do Senhor, tem cura, tem jeito. Deus está no seu barco, Deus está trabalhando nessa situação, Deus está agindo ao seu favor, Deus está agindo nas suas causas. O milagre de Deus vai chegar, o milagre de Deus vai chegar. Se você crê, aleluia, agarre as promessas do Senhor. E esse povo, eles se caracterizam também como nostálgicos, quando eles dizem assim, no verso 1, lembrando-nos de Sião. Qual que é a lembrança dele? Eles estavam em Babilônia, exilados, e a nostalgia deles estavam em Sião. Não cantavam em Babilônia, lembravam quando cantavam em Sião. Aí a palavra de Deus diz para nós, e que coisa maravilhosa, que um jovem, por nome de Daniel, também foi exilado naquela época. E ele não era coparticipante do Salmo 137. Daniel deixou uma marca na Bíblia para confrontar esse povo que se lamentava. Daniel deixa a sua marca, a marca de Deus sobre a sua vida numa terra idólatra. Daniel resolveu ser bênção na Babilônia. Daniel resolveu, aleluia, ser tão maravilhosamente usado naquele lugar e não deixou com que Babilônia azedasse a sua alma. Não deixou com que a espiritualidade dele fosse geográfica. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. A nossa espiritualidade não está em 2 horas de culto. A nossa espiritualidade não está somente aqui na casa do Senhor. A nossa espiritualidade está principalmente dentro do nosso lar. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, para sermos bênção na nossa casa. Se nossa casa estiver em desordem, bagunçada, como poderemos ser bênção na vida das pessoas dentro da igreja? Nós precisamos, a primeira coisa é que as pessoas olhem para nós e digam: você tem um brilho diferente. Hoje eu fui buscar minha mãe na escola, porque eu ainda estou de férias, e aí eu fui buscá-la e fiquei esperando. Daqui a pouco sai uma professora ao meu encontro, porque eu já trabalhei nessa escola também, e ela não conhecia minha mãe, e ela disse assim: Jéssica, deixa eu falar algo para você. A primeira coisa que ela me disse, e eu falei: pode falar. A sua mãe tem algo diferente. E essa mulher, ela é espírita. E ela disse assim: Jéssica, quando a gente vê uma pessoa de Deus, tudo é diferente. Eu sinto paz, eu sinto alegria,
eu sinto desejo de estar perto dela. E talvez se fosse comparar eu e minha mãe, ministerialmente falando aqui, ela está ali sentadinha no canto dela. Mas aonde ela passa, exala o perfume do Espírito Santo de Deus. Você precisa exalar o bom perfume do Espírito Santo de Deus, com as suas palavras, com a doçura do Espírito Santo sobre você. As pessoas precisam sentir vontade de estar do seu lado, sabe? Eu tinha alguns parentes, né? A gente não fala nome, né? Mas você também tem, que quando fala assim, fulano vai lá na sua casa. Sério? Hoje? Vai ficar quanto tempo? Tem ou não tem? Posso ouvir um glória? Fala, Deus. Nós temos pessoas que quando nós ouvimos que vai vir, falam, meu Deus do céu, vai ficar um negócio pesado aqui, vai ficar um negócio difícil. Nós temos pessoas conhecidas assim, que parece que deixam um peso na gente. Eu acho que a gente sente uma opressão. Mas nós precisamos ser como Daniel. A minha espiritualidade não está na geografia dentro da igreja, não está na rua Capitão João Possi 253. A minha espiritualidade está lá no seu endereço da sua casa. A sua espiritualidade está lá no endereço do seu trabalho. A sua espiritualidade está onde você pisar. Você precisa ser como Daniel, diferencial em qualquer lugar. Bênção para as pessoas, para que elas possam ler a Bíblia através das suas ações, para que elas possam ver Deus sobre você e dizer, eu também quero esse Deus, eu também quero estar próximo de você, eu também quero sentir esse aroma, esse cheirinho que eu sinto de você, um cheiro diferente, um cheiro que não é da Boticário, um cheiro que não é da Natura, mas um cheiro que exala dos céus do Senhor através da sua vida. Nós precisamos buscar o Senhor. Os israelitas, eles deixam de cantar, mas Daniel não. Daniel canta cânticos do Senhor em terra estranha. Daniel não se curva, nem ele, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidnego. O Senhor ainda deixa mais algumas figurinhas para nos mostrar que existiam pessoas que, independente da ocasião, independente de onde pisavam, continuavam adorando ao Senhor. Não penduraram as suas harpas nos salgueiros, mas louvavam a Deus em tempo e fora de tempo, adoravam ao Senhor independente de todas as atrocidades do passado, viviam o projeto de Deus espiritualmente fortificados na presença do Senhor. E muitos deles, fiquem pasmos, desistiram de cantar por falta de perdão. Isso é a coisa mais difícil que tem. É difícil. O tal do perdoar é difícil. Mas se a minha espiritualidade, ela se interrompe, o meu cântico, diante da injustiça e da opressão, se a minha liturgia do culto, ela só me é prestada dentro dos muros, como aqui os muros de Sião, dentro dos muros da igreja, ela não passa de uma espiritualidade teatral e cênica. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para esse povo de Deus, povo de Judá. Eu não estou falando de um povo desconhecido, eu estou falando de um povo de nossa linhagem, que vivia uma espiritualidade até nesse momento mística. E quantas pessoas vivem essa espiritualidade mística? Profetizam, gritam, rodopiam, falam tantas coisas bonitas na presença do Senhor. A gente até essa semana riu muito, né? Foram umas visitas lá em casa e a gente ouviu, né, que a gloriosa paz balsâmica, filantrópica, medicamentosa paz do Senhor, falam tão difícil. Eu ainda vou decorar essa saudação. Falam tão difícil. Parece que a pessoa que é mais santo dentro da igreja tem o maior cabelo, tem a gravata mais comprida. Mas é uma espiritualidade cênica.
porque não perdoam, porque praticam o ódio, praticam o mal, praticam toda a violência, vivem no monte. E ainda se dizem que são santos porque estão no monte. A vida toda torta embaixo do monte, mas lá no monte ele é o servo do Altíssimo. Misericórdia. Assim estava esse povo. Os versículos 5 e 9, se vocês prestarem atenção, eles vão falar para nós, que revela aqui que eles desistiram de cantar porque eles desistiram de perdoar. O texto ele aqui está empalpuçado de violência. Se você ler do verso 5 ao 9, você vai ver quanto desejo de vingança eles tinham. Eles estavam totalmente amargurados, revoltados, cheios de ódio. Saía até muitas das vezes raio dos seus olhos. Eles eram o verdadeiro boldo, pé de boldo existencial humano, pé de boldo. Pensa num povo amargo. E dentro da casa de Deus a gente vê já tanta gente amarga. Por que vem para o culto amargo? Por que vem achar que está louvando a Deus, preenchendo uma cadeira amargo? Por falta de perdoar, por falta de abrir o coração, por falta de deixar Deus agir. Vivem em função só do que foi, do que passou, do que aconteceu, mas deixam de ser adoradores do Senhor. Eles moram, sabe aonde? Tinha até uma rua lá em Miracatu, né? Onde a gente morava lá, Rua da Saudade. Tinha ou não tinha, Elizabeth? Tinha, tem, né? Avenida da Saudade. Tem gente que está morando lá. Saudade do passado, saudade do que foi, e uma saudade de ódio, uma saudade de coisas terríveis, enfurnados muitas das vezes num tempo que o vento levou, e ficam presas a isso. Mas que nessa noite eu e você, eu vou encerrar por aqui porque as horas já se foram, que nós possamos colocar o nosso coração hoje em adorar e cantar ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas te fizeram, independente de tantas coisas que, se você fechar os olhos e o inimigo começar a lançar na sua mente, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não pendure as suas harpas como estes homens fizeram. Não sejam como estes homens que queriam aqui, no verso 9 eles dizem: feliz aquele que pegar suas crianças e esmagar contra a rocha. Olha o que o povo de Deus estava desejando para os edomitas. Nem foram as crianças que mataram, e eles já queriam se vingar nas crianças, de tamanho ódio. Queria se vingar nas gerações posteriores. Nem foram eles que aprontaram. Olha a vingança que estava nos seus olhos. E o povo de Deus não é para ser um povo vingativo. Aqui não é a igreja, Deus vai tratar. Aqui não é a igreja que diz: olha, tá vendo, eu vim testemunhar, irmãos, porque olha, ele me fez. Aí eu estou aqui contando, né? Agora ele se lascou lá, porque é bem assim. Não, irmãos, a gente não pode viver assim. Nós precisamos fechar os olhos para as coisas que passaram, não pelas pessoas, não pelos edomitas. Deus é Deus justo, e não cabe a mim ficar dizendo que eu tenho que lançar as crianças na rocha, que tenho que pedrejar, né? Eu já vi pessoas orarem: Senhor, vai lá, pega, mata, Senhor, traz um bandido lá. Que isso, irmão? Quem não se lembra uma vez da irmã testemunhando? Caso real dentro da igreja aqui. Então minha filha foi assaltada e graças a Deus, vim contar o testemunho que depois que ela foi assaltada, o bandido andou mais um pouquinho lá, foi atropelado. Glória a Deus. A outra irmã que estava aqui na igreja: oh, aleluia. Eu falei: meu Deus. Irmãos, vamos colocar o nosso coração na centralidade de Deus, porque Ele cuida de tudo. Ele age sobre a minha vida, Ele age sobre a sua vida. A última palavra é de Deus. Você pode repetir isso comigo? A última palavra é de Deus e não de nós, que muitas das vezes somos carrascos. Olhe para o teu irmão e diga: meu irmão, não perca a sua doçura, não perca a sua intimidade com Deus.
Diga: Deus é quem dirige tudo. Faça da sua vida uma canção de glória ao Senhor Jesus. Tire agora mesmo as suas harpas das árvores e entoe uma canção para o Senhor. Oh, aleluia. Deus tem vitória para você. Ele está no controle de tudo. Tudo vai passar. Seu passado ficou no passado. Deus se encarrega dele. E nós não precisamos desejar nada para ninguém. Deus está agindo. E o mais importante disso tudo, em vez de você nutrir, aleluia, o ódio pelos inimigos, pelos perseguidores, louve a Deus, porque vitória está chegando. Milagres chegarão. Deus se agrada de quem louva. Deus se agrada de quem adora. Quem adora não vive exilado. Quem adora vive novidade de vida. Quem adora vive milagre de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para que você possa fazer uma faxina espiritual na sua vida e crer que essa situação embaraçosa, ela tem fim, sim. Deus tem poder para tratar. Deus tem poder para agir. Deus tem poder para modificar o quadro da sua situação e entregar o seu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor com dízimos e ofertas. Pai, te louvo pela vida dos meus irmãos.